História 1. A Mansão dos Lamentos Silenciosos. No coração de uma cidade antiga, envolta em uma aura de mistério e abandono, ergue-se a imponente Mansão dos Lamentos Silenciosos. Seus muros descascados e janelas quebradas são testemunhas mudas de tragédias esquecidas, de vidas interrompidas por eventos sombrios que ecoam pelos corredores em forma de suspiros fantasmagóricos. Dizem que os antigos proprietários, uma família outrora próspera, foram vítimas de um mal insidioso que se enraizou nas paredes da casa, aprisionando suas almas em um ciclo eterno de sofrimento. Os moradores vizinhos evitam passar perto da mansão após o anoitecer, sussurrando histórias de luzes que se acendem e apagam sozinhas, de melodias tristes tocadas em um piano empoeirado e de sombras que espreitam nas janelas como espectros famintos. Aqueles que ousaram cruzar o portão enferrujado relatam uma atmosfera pesada e opressora, um frio intenso que não se justifica pela temperatura ambiente e a perturbadora sensação de não estarem sozinhos, mesmo quando não há viva alma por e perto. Um grupo de jovens aventureiros, movidos pela curiosidade e pelo desejo de desvendar os segredos da mansão, decidiu passar uma noite em seus aposentos abandonados. Munidos de câmeras e gravadores, eles planejavam documentar qualquer fenômeno paranormal que pudessem encontrar. No entanto, mal sabiam que estavam prestes a se deparar com algo muito mais sinistro do que jamais poderiam imaginar. Algo que testaria os limites de sua sanidade e os faria questionar a própria realidade. Assim que a noite caiu, a mansão pareceu ganhar vida. Rangidos ecoavam pelos corredores escuros, sussurros indistintos preenchiam o ar e a temperatura despencou repentinamente. Objetos se moviam sozinhos, portas se abriam e fechavam com violência e sombras alongadas dançavam nas paredes, assumindo formas grotescas e ameaçadoras. O medo se instalou no grupo como um parasita, corroendo sua coragem e transformando a aventura em um pesadelo claustrofóbico. Um dos jovens jurou ter visto a figura pálida de uma mulher vestida de branco flutuando no final de um corredor, seus olhos vazios, fixos em um ponto distante, emitindo um lamento tão carregado de dor que gelou o sangue em suas veias. Outro relatou ter sentido mãos frias e esqueléticas o agarrarem pelos braços, deixando marcas arroxeadas em sua pele. O pânico tomou conta do grupo e a outrora ousada exploração se transformou em uma fuga desesperada pela sobrevivência. Nenhum dos jovens conseguiu dormir naquela noite, atormentados pelas imagens e sons que testemunharam na mansão. Ao amanhecer, partiram apressadamente, jurando nunca mais retornar àquele lugar amaldiçoado. As gravações que fizeram estavam repletas de ruídos inexplicáveis, vozes sussurrantes e vislumbres fugazes de figuras sombrias. Evidências perturbadoras de que a Mansão dos Lamentos Silenciosos realmente abrigava algo de sobrenatural. A lenda da mansão persiste até os dias atuais, alimentada pelos relatos daqueles que ousaram desafiar seus mistérios e retornaram traumatizados pela experiência. A casa continua lá, imponente e sinistra, um lembrete sombrio de que nem todos os lares oferecem abrigo e paz e que alguns lugares estão para sempre marcados pela tragédia e assombrados por espíritos atormentados que clamam por justiça ou simplesmente vagam perdidos na eternidade. Se você se atreve a visitar a Mansão dos Lamentos Silenciosos, saiba que estará entrando em um domínio onde a linha entre o mundo dos vivos e dos mortos se torna tênue e onde os ecos do passado podem se tornar terrivelmente presentes. Esteja avisado, alguns segredos é melhor que permaneçam enterrados sob as ruínas do tempo. História 2. O quarto proibido da velha casa. Em uma pequena cidade interiorana, aninhada entre colinas verdejantes e envolta em uma atmosfera de tranquilidade,
Aparente, existe uma velha casa de madeira que carrega consigo um segredo sombrio, um mistério que se esconde por trás da porta trancada de um quarto no andar superior. A casa pertenceu a uma senhora solitária que faleceu há muitos anos, deixando para trás apenas lembranças vagas e um quarto que nunca era aberto. Os novos moradores, um jovem casal em busca de um lar acolhedor, se encantaram com o charme rústico da casa e com o vasto jardim que a cercava. No entanto, desde o primeiro dia, sentiram uma estranha sensação de desconforto emanando do quarto trancado. Uma energia fria parecia irradiar da porta, e sussurros tênues podiam ser ouvidos em noites silenciosas, como se alguém estivesse tentando se comunicar do outro lado. A curiosidade do casal cresceu a cada dia, alimentada por sonhos perturbadores e pela persistente sensação de que algo terrível havia acontecido naquele quarto. Decididos a desvendar o mistério, encontraram a chave escondida em uma gaveta empoeirada e, com o coração palpitando de apreensão, giraram a fechadura enferrujada. A porta rangeu ao se abrir, revelando um quarto empoeirado e sombrio, onde o tempo parecia ter parado. No centro do quarto havia um berço antigo e sobre ele um pequeno vestido de boneca manchado e rasgado. Um cheiro rançoso pairava no ar, e uma atmosfera de tristeza e desespero era quase palpável. Ao examinarem o quarto com mais atenção, encontraram desenhos infantis rabiscados nas paredes, todos retratando figuras sombrias e cenas de angústia. Uma sensação de pavor tomou conta do casal ao perceberem que aquele era o quarto de uma criança que havia sofrido terrivelmente. A partir daquela noite, os fenômenos se intensificaram. Passos infantis ecoavam pelo corredor durante a madrugada. O choro de uma criança podia ser ouvido vindo do quarto proibido e objetos se moviam sozinhos, como se uma presença invisível estivesse brincando de forma macabra. O casal tentou ignorar os acontecimentos, atribuindo-os à imaginação ou ao estresse da mudança, mas a evidência se tornava cada vez mais inegável. Uma noite, a esposa acordou com um frio intenso e a sensação de estar sendo observada. Ao olhar para o canto do quarto, viu a silhueta de uma criança pequena, pálida e com olhos arregalados, fitando-a com uma tristeza profunda. A aparição desapareceu em um piscar de olhos, mas o terror daquele encontro a deixou paralisada de medo. O casal finalmente entendeu que a velha casa guardava a alma atormentada de uma criança que não encontrava paz. Decididos a ajudar o espírito a encontrar descanso, eles começaram a pesquisar sobre o passado da antiga proprietária e da criança, que havia vivido ali. Descobriram uma história trágica de negligência e abuso, que culminou na morte prematura da menina no quarto proibido. O casal, movido pela compaixão, decidiu realizar uma cerimônia simples no quarto, oferecendo conforto e palavras de carinho ao espírito da criança. Após a cerimônia, a atmosfera na casa mudou drasticamente. O frio desapareceu, os ruídos cessaram e a sensação de tristeza foi substituída por uma paz inexplicável. O quarto proibido deixou de emanar desconforto e o casal finalmente pôde sentir que aquela era, de fato, o lar acolhedor que tanto buscavam. A história da velha casa e do quarto trancado serve como um lembrete de que, às vezes, os fantasmas que nos assombram são aqueles que sofreram em silêncio e que precisam apenas de um pouco de reconhecimento e empatia para encontrarem a luz. História 3. O espelho que reflete o terror. Em uma loja de antiguidades empoeirada, escondido em um canto escuro e coberto por um lençol puído, repousava um espelho antigo de moldura ornamentada. Seus detalhes entalhados sugeriam uma origem nobre e um passado repleto de histórias. No entanto, havia algo naquele objeto que emanava uma aura estranha, um arrepio sutil que percorria a espinha de quem se aproximava demais.
Um colecionador excêntrico, conhecido por sua obsessão por objetos raros e macabros, adquiriu o espelho sem hesitar, fascinado por sua beleza enigmática e pela sensação perturbadora que ele inexplicavelmente transmitia. Ao levá-lo para sua casa, um casarão antigo com uma atmosfera sombria e carregada de história, ele o pendurou na parede de seu quarto, sem imaginar o terror que aquele objeto traria para sua vida. Nos primeiros dias, o espelho parecia inofensivo, refletindo o quarto com sua luz pálida e embaçada. No entanto, com o passar do tempo, o colecionador começou a notar estranhas anomalias em seus reflexos. Por vezes, via uma sombra escura pairando atrás de si, mesmo quando sabia que não havia mais ninguém no quarto. Em outras ocasiões, seu próprio reflexo parecia contorcer-se em expressões de pavor e angústia. O sono se tornou um tormento, pois ao fitar o espelho antes de dormir, ele tinha a impressão de ver rostos pálidos e distorcidos espiando das profundezas do vidro, sussurrando palavras ininteligíveis que o enchiam de angústia. Pesadelos vívidos o assombravam, repletos de imagens de violência e sofrimento, sempre com o espelho como um elemento central e sinistro. A sanidade do colecionador começou a se deteriorar rapidamente. Ele se tornou recluso, paranoico e aterrorizado pelo próprio reflexo. O espelho parecia exercer uma influência maligna sobre ele, alimentando seus medos mais profundos e distorcendo sua percepção da realidade. Ele tentou se livrar do objeto amaldiçoado, mas por mais que o escondesse ou tentasse destruí-lo, o espelho sempre reaparecia em seu quarto, como se possuísse uma vontade própria e sinistra. Desesperado, o colecionador procurou a ajuda de especialistas em fenômenos paranormais. Uma médium sensitiva visitou sua casa e, ao se aproximar do espelho, sentiu uma onda de energia negativa tão intensa que a fez cambalear. Ela revelou que o espelho havia pertencido a um indivíduo cruel e sádico, cuja alma atormentada havia ficado aprisionada no objeto, buscando atormentar aqueles que o possuíssem. A médium explicou que o espelho atuava como um portal, permitindo que energias negativas e talvez até mesmo entidades sombrias se manifestassem no mundo físico. Ela alertou que a única maneira de se livrar da maldição seria destruir o espelho por completo e realizar um ritual de purificação no local onde ele havia permanecido. O colecionador, aterrorizado com a revelação, seguiu as instruções da médium. Com um martelo, ele despedaçou o espelho em 1000 pedaços, libertando uma onda de frio intenso e um grito lancinante que pareceu ecoar por toda a casa. Em seguida, a médium realizou o ritual, purificando o ambiente e selando qualquer portal que pudesse ter sido aberto. Após a destruição do espelho, a vida do colecionador gradualmente retornou à normalidade. Os pesadelos cessaram, a paranoia desapareceu e ele voltou a encontrar paz em seu lar. A história do espelho que refletia o terror serve como um alerta sobre os perigos ocultos que podem se esconder em objetos antigos, lembrando-nos de que nem tudo que reluz é ouro e que algumas antiguidades carregam consigo ecos sombrios de um passado perturbador. História 4. A Biblioteca dos Segredos Sussurrados. Em uma antiga propriedade rural, isolada do burburinho da cidade e cercada por uma floresta densa e silenciosa, existia uma biblioteca imponente, construída com paredes de pedra maciça e prateleiras repletas de livros antigos encadernados em couro. A biblioteca era o santuário de um intelectual recluso, um homem que dedicou sua vida ao estudo de textos obscuros e conhecimentos proibidos. Após a morte do estudioso, a propriedade permaneceu desabitada por muitos anos, envolta em lendas de sussurros misteriosos que emanavam da biblioteca durante a noite.
Os moradores locais evitavam se aproximar do local, temendo que os segredos contidos nos livros pudessem despertar algo sinistro. No entanto, um jovem pesquisador, fascinado pela reputação da biblioteca e pela possibilidade de encontrar obras raras, decidiu explorar o local. Ao entrar na biblioteca pela primeira vez, o pesquisador sentiu uma atmosfera pesada e opressora, como se o ar estivesse carregado de palavras não ditas e segredos mal guardados. O silêncio era quase palpável, quebrado apenas pelo ocasional ranger das prateleiras de madeira e pelo farfalhar das páginas amareladas de livros centenários. Uma sensação de estar sendo observado o acompanhou por toda parte, embora ele soubesse que estava sozinho. Conforme o pesquisador se aprofundava na exploração da biblioteca, ele começou a notar fenômenos estranhos. Livros caíam das prateleiras sem nenhuma explicação lógica. Páginas viravam sozinhas e sussurros indistintos pareciam ecoar pelos corredores labirínticos de estantes. A princípio, ele tentou racionalizar os acontecimentos, atribuindo-os à ação do tempo ou à sua própria imaginação cansada. No entanto, os fenômenos se tornaram cada vez mais intensos e perturbadores. O pesquisador começou a ouvir vozes claras sussurrando seu nome, chamando-o para se aprofundar nos livros proibidos. Ele encontrou anotações rabiscadas nas margens de alguns volumes, escritas em uma caligrafia trêmula e contendo mensagens enigmáticas e perturbadoras. Uma noite, enquanto lia um grimório antigo encadernado em pele escura, o pesquisador sentiu uma presença gelada se aproximar por trás. Uma voz rouca sussurrou em seu ouvido palavras em uma língua desconhecida, e uma sombra alongada se projetou na parede, assumindo uma forma grotesca e ameaçadora. O medo tomou conta do pesquisador, e ele percebeu que a biblioteca não era apenas um repositório de conhecimento, mas também um portal para algo sinistro. Aterrorizado, o pesquisador tentou fugir da biblioteca, mas as portas se trancaram sozinhas e as estantes pareciam se mover, bloqueando sua passagem. Os sussurros se intensificaram, tornando-se um coro de vozes malévolas que o envolviam em uma cacofonia enlouquecedora. Ele se sentiu preso em um pesadelo, cercado por segredos sombrios que ganhavam vida ao seu redor. Em um momento de desespero, o pesquisador derrubou uma estante, revelando uma passagem secreta escondida atrás dela. Rastejando pelo túnel escuro e empoeirado, ele conseguiu escapar da biblioteca e da influência maligna que a pairava. Ele nunca mais ousou retornar à propriedade, deixando para trás os segredos sussurrados e as entidades sombrias que ali residiam. A história da Biblioteca dos Segredos Sussurrados serve como um lembrete de que nem todo conhecimento é seguro e que certas portas é melhor que permaneçam fechadas. Alguns livros contêm mais do que palavras escritas. Eles podem aprisionar energias antigas e despertar forças que é melhor deixar adormecidas. A busca pela sabedoria pode ter um preço terrível se nos aventurarmos em domínios onde o véu entre o mundo dos vivos e dos mortos se torna fino demais. História 5. A Casa das Bonecas que Ganham Vida. Em uma rua tranquila de um bairro antigo, havia uma casa peculiar conhecida por sua vasta coleção de bonecas antigas que adornavam cada cômodo, cada prateleira e cada canto. A proprietária, uma senhora idosa com um olhar enigmático e um sorriso misterioso, dedicou sua vida a colecionar esses objetos, cada um com sua própria história silenciosa e um ar de melancolia. Após a morte da colecionadora, a casa foi herdada por sua sobrinha, uma jovem cética e pragmática, que via as bonecas apenas como objetos inanimados e um tanto assustadores. Decidida a se livrar da coleção,
ela começou a empacotar as bonecas, sentindo um certo desconforto ao manusear seus rostos de porcelana e seus olhos fixos. No entanto, à medida que os dias passavam, a jovem começou a presenciar eventos estranhos na casa. Ela ouvia pequenos passos durante a noite, como se algo estivesse se movendo pelos cômodos. Encontrava bonecas em lugares diferentes de onde as havia deixado e, por vezes, tinha a impressão de ouvir sussurros tênues vindos dos cantos escuros. A princípio, ela tentou ignorar os acontecimentos, atribuindo-os ao cansaço da mudança ou à sua imaginação hiperativa. No entanto, os fenômenos se tornaram cada vez mais evidentes e perturbadores. Uma noite, ao passar pelo corredor, a jovem viu uma das bonecas sentada em uma cadeira, balançando levemente para frente e para trás. Seus olhos de vidro pareciam segui-la enquanto ela se movia. Aterrorizada, ela correu para o quarto, trancando a porta e passando a noite em claro, ouvindo os pequenos passos e os sussurros se intensificarem do lado de fora. No dia seguinte, decidida a acabar com aquilo, a jovem reuniu todas as bonecas na sala de estar, preparando-se para levá-las embora. No entanto, assim que tentou pegar a primeira boneca, sentiu uma força invisível puxá-la para trás. As bonecas pareciam observá-la com expressões fixas e malévolas, e um coro de vozes infantis sussurrou seu nome, carregado de um tom acusador. Pânico tomou conta da jovem ao perceber que as bonecas não eram apenas objetos inanimados. Elas pareciam possuir uma forma de consciência coletiva, talvez imbuídas da energia da antiga colecionadora ou de algo muito mais sinistro. Ela tentou fugir da casa, mas as portas e janelas se trancaram sozinhas, aprisionando-a em um pesadelo surreal. Durante os dias que se seguiram, a jovem viveu em um estado de terror constante, observada e atormentada pelas bonecas que pareciam ganhar vida ao seu redor. Elas se moviam, sussurravam e até mesmo pareciam tentar tocá-la com seus dedos de porcelana fria. A casa se tornou uma prisão, e as bonecas, seus carcereiros silenciosos e ameaçadores. Em um último ato de desespero, a jovem encontrou um antigo diário da tia escondido em um sótão empoeirado. Ao lê-lo, descobriu que a colecionadora havia realizado rituais obscuros na tentativa de imbuir as bonecas com as almas de crianças que haviam falecido tragicamente. Acreditava que, ao fazer isso, estaria lhes dando uma nova vida e companhia. Horrorizada com a revelação, a jovem entendeu a natureza sombria da coleção e o porquê de as bonecas estarem presas àquele plano. Decidida a libertar as almas aprisionadas, ela seguiu as instruções encontradas no diário, realizando um ritual de purificação e oferecendo palavras de perdão e descanso aos espíritos das crianças. À medida que o ritual chegava ao fim, a atmosfera na casa mudou drasticamente. A tensão se dissipou, os sussurros cessaram e as bonecas perderam aquela aura sinistra que as envolvia. Uma paz inexplicável preencheu o ambiente, e a jovem soube que as almas finalmente haviam encontrado descanso. Ela deixou a casa das bonecas para trás, levando consigo a terrível lição de que nem sempre as coleções são inofensivas e que, por vezes, a busca por preservar o passado pode despertar forças obscuras e aprisionar almas inocentes. Se você gostou de desvendar esses mistérios sombrios e mergulhar no inexplicável, não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo para fortalecer o nosso canal e nos ajudar a trazer ainda mais conteúdo horripilante para você. Se você é novo por aqui, inscreva-se no Rastros do Medo para não perder nenhuma de nossas explorações paranormais e histórias de terror que vão te manter acordado durante a noite. E para continuar sua jornada no lado sombrio,
Confira o vídeo que está aparecendo agora mesmo na sua tela.